A palavra inteligência é uma palavra um tanto quanto complexa e que pode possuir diversos significados distintos. Uma das definições de inteligência no dicionário online Michaelis se caracteriza pela capacidade de resolver situações rápidas e com êxito através da adaptação e da aprendizagem que foi desenvolvida em determinada situação, a capacidade de tomar decisões e escolhas e também voltada à capacidade de memorização de determinadas circunstâncias e outros itens. Em outros dois dicionários também podemos observar definições semelhantes, e o foco do vídeo de hoje será estudado através desse ponto de vista da palavra. Durante muito tempo, o que entendemos como inteligência, principalmente indo para o campo da aprendizagem, foi considerada possível, entre aspas, para animais, principalmente para os que possuem cérebro e um sistema nervoso centralizado. Os organismos unicelulares independentes, que possuem apenas uma célula, por exemplo, eram considerados limitados em muitas capacidades, principalmente por não terem associação a algum tipo de sistema nervoso centralizado. A vida multicelular do planeta existe aproximadamente 800 milhões de anos atrás, enquanto a história da vida unicelular do planeta é entendida tendo aproximadamente 3,8 bilhões de anos de idade. E como falei, durante muito tempo, o espectro comportamental desses organismos foi considerado como bem limitado. Porém, hoje em dia, essa ideia já não é considerada válida, já que observações recentes mostram que muitos organismos unicelulares independentes são capazes de comportamento complexo, mesmo não associado a uma estrutura semelhante a um cérebro. Existindo alguns exemplos, como algumas bactérias como a E. coli foram consideradas possuidoras de inteligência colonial, sendo capazes de tomar decisões relativas à estrutura da colônia em que estão, através do sentido de quórum, sendo capazes de gerar uma memória colonial herdável. Os protozoários aquáticos Paramecium caudatum podem ser treinados através de ondas de choque para distinguir locais com luz e sem luz. Tretahiemena, outro protozoário próximo do Paramecium, quando criado em cativeiro entre aspas, em uma gota de água pode memorizar seu ambiente e quando liberado em um ambiente mais extenso, ela recapitula as trajetórias circulares de natação aprendida no cativeiro. Por último, temos o bolor limoso, conhecido como Physarum polycephalum, que é um organismo tema do vídeo atual. E muitos experimentos realizados com ele mostram que ele tem uma capacidade de decisão e memória impressionantes. Mas antes de começar de verdade o vídeo, gostaria de pedir educadamente sua inscrição no canal, para ajudar muito no crescimento da nossa comunidade aqui no YouTube, caso você goste de conteúdo postado por aqui. E também, se você puder interagir com o que você está assistindo, eu agradeceria, dando um gostei, comentando e também compartilhando o vídeo, que eu agradeceria demais. De qualquer forma, nos ajude com essa questão, por favor. Enfim, fiquem com o vídeo. No vídeo passado, que se você não viu, veja depois, que eu trabalhei bastante nele e eu acho que tá bem legal de se assistir, me deixaram um comentário sugerindo para um tema de vídeo falar sobre o bolor limoso Physarum polycephalum, que é um ser vivo fascinante e interessante de se estudar sobre. Eu já tinha ouvido falar dele, mas não tão a fundo, e rapaz, lendo alguns artigos sobre ele, ou que envolvem ele, fontes na descrição do vídeo, eu descobri que ele é bem mais interessante e fascinante do que aparenta ser. Bom, antes de tudo, vou falar um pouco sobre ele. Apesar de chamarmos esse organismo de bolor e ter uma alimentação saprófaga, ou seja, se alimentar de restos de plantas em decomposição, ele não é um fungo, mas também não é um animal e nem uma planta. Na verdade, ele não é nem um ser multicelular. Sim, essa gosminha aqui inteira, na verdade, é uma única célula. Sim, ele é um ser unicelular, porém possui muitos núcleos que ajudam a célula a se expandir bastante, assim como os seres que são compostos por múltiplas células, como os animais, plantas e alguns grupos de fungos. Geralmente são considerados como um protozoário ameboide, que se diferenciam pelo tamanho. Essa cor amarelada, forte e bonita que eles possuem são resultados de pigmentos aparentemente exclusivos desses organismos. E dos muitos pigmentos que esses seres vivos têm, aparentemente alguns deles podem servir como fotorreceptores, ou seja, pigmentos que servem para detectar luz, já que experimentos mostram que eles são organismos que evitam a luz e vão para o escuro, realizam um evento que chamamos de fototaxia negativa. O seu ciclo de vida é o seguinte: sua reprodução pode ocorrer de formas diferentes. A mais comum, podemos dizer assim, é onde ela se reproduz por esporos liberados em um corpo de frutificação que germina em amebas com um núcleo que vão crescendo até formar um indivíduo com vários núcleos, adulto entre aspas, chamamos de macroplasmódio, ou só de plasmódio, como alguns lugares que consultei costumam chamar. Em questões da sua filogenia e árvore evolutiva é um tanto quanto debatida ainda. A própria taxonomia tradicional é um tanto quanto confusa na hora de classificar essas criaturas. Inclusive, antigamente, nas descrições mais velhas, esses bolores eram classificados na verdade como fungos, antes
de haver pesquisas mais aprofundadas sobre esses seres vivos, até por produzir corpos frutíferos que produzem esporos haploides no seu estado vegetativo na hora de se reproduzir, os deixando ainda mais confundíveis com os fungos verdadeiros. Mas o que sabemos, baseado em sequenciamento genético, é que eles estão dentro do grupo Myxogastria, que se caracteriza pelo fato do plasmódio ser composto apenas por uma única célula, inclusive por ser um ser unicelular de grande tamanho e de fácil cultivo em laboratório, se tornou um organismo modelo muito comum antes de surgir o cultivo de células animais e vegetais, perdendo muito espaço nas pesquisas após o surgimento das mesmas. Porém, algo que trouxe a relevância desses organismos de volta ao meio acadêmico foi o debate se seres vivos unicelulares sem cérebro poderiam apresentar funções como memória e aprendizagem. Acontece que o Plasmodium do Physarum polycephalum é o organismo perfeito para ser modelo para essa questão, já que apresenta comportamentos que poderíamos chamar de uma inteligência basal, como a capacidade de resolver labirintos, prever o tempo e imitar como se fossem redes ferroviárias de forma eficiente, seguindo caminhos que gastam menos recursos. Em uma pesquisa que estou usando aqui como base, foi observada uma capacidade de habituação, ou seja, uma forma simples de aprendizagem. Para estendermos o termo aprendizagem para organismos unicelulares, poderíamos definir como uma mudança de estado interno em resposta a estímulos externos que resultam numa mudança apropriada no comportamento do indivíduo em resposta ao mesmo estímulo caso ocorra de novo. No ano 2000, em uma pesquisa publicada na Nature, onde em uma espécie de labirinto criado em laboratório, em algumas amostras de cultivo desses protozoários, onde foram colocadas duas fontes de alimentos para ele com mais de 4 opções de caminho, chegavam nos 2 pontos, porém um era mais curto e a outra era mais longa. Os pesquisadores deixaram para observar quais caminhos ele seguiria. O resultado foi o mesmo em todos, ele sempre seguia o caminho mais curto entre os alimentos, mostrando a capacidade desses seres vivos de resolverem labirintos, indicando a presença de uma inteligência basal, primitiva entre aspas, embora eu não goste da palavra primitiva, por isso que eu utilizo a palavra basal, nesse organismo. E após isso começou a surgir até que uma boa quantidade de pesquisas envolvendo esses seres e sua suposta inteligência. O plasmódio possui uma rede de tubos dentro de si, que carrega nutrientes e outras substâncias químicas entre o corpo, até porque ficaria difícil manter um corpo unicelular tão grande assim, sem um meio eficiente de transporte de substâncias dentro do corpo. A parte externa desses tubos é dura e composta por gel, e a parte mais interna é mole e composta por citosol. E conforme a ameba se espalha pelo ambiente, o tubo pode se alterar de estado para se adaptar às mais diversas adversidades. É bom vocês lembrarem dessa rede de tubos, porque já vou falar sobre elas de novo. Em uma pesquisa realizada em 2016, onde pesquisadores expõem o organismo à quinina e à cafeína, que são substâncias repelentes ao bolor, demonstraram que as reações aversivas diminuíram conforme a exposição foi aumentando com o tempo, já que é uma pesquisa que foi feita a longo prazo durante dias. O que demonstra que esses seres vivos são capazes de superar situações adversas por meio de uma espécie de aprendizagem simples, a habituação, não da mesma forma que ocorre em nós, no caso, onde temos um cérebro e um sistema nervoso complexo para a reação, mas através de sensores primários. Um outro experimento que já mostrei aqui demonstra que essa rede de tubos tem uma ligação com a capacidade de aprendizado desses organismos, não tendo só utilidade apenas na retenção de substâncias químicas, como servindo de uma espécie de rede neural que, se pesquisada mais a fundo, podemos entender talvez um pouco melhor a origem das redes complexas do que chamamos de inteligência nas formas de vida, não necessariamente na forma como ocorre em animais, mas como podem ocorrer em outras formas também. E uma outra pesquisa do ano passado, em 2023, pesquisadores aplicaram Propofol no Plasmodium, que para quem não sabe, Propofol é uma substância anestésica que pode causar desorientação e comprometimento na memória dos animais e dos seres humanos também, mas isso em um indivíduo com sistema nervoso. Agora, em um sem sistema nervoso, poderíamos ter conclusões diferentes, mesmo já tendo sido comprovado de que organismos sem sistema nervoso podem ter memória. Mas o resultado foi bem interessante. Colocaram uma fonte com aveia, que é um alimento que é para a ameba, fizeram um experimento repetidas vezes. Pelo fato dela ter memória, era para ficar cada vez mais fácil de se encontrar aveia. Mas a dificuldade foi aumentando conforme os experimentos e a capacidade de encontrar o alimento foi diminuindo gradativamente. Dito isso, o resultado mostrou que ela foi sim afetada, só que não se tem certeza ainda se é exatamente o efeito do Propofol na formação da memória ou se há algum efeito repelente. O que sabemos é que ela foi afetada pela substância, mas mais estudos são necessários para saber o porquê disso. Enfim, rapaziada, se vocês acompanharam até aqui, é porque eu sei que vocês estão gostando do vídeo.
então interage aí. E também se inscreve. Ah, agora que lembrei, falando de se inscrever, eu tô fazendo um canal com meu amigo Sakamoto, onde vamos desenvolver assuntos voltados para ciências, mas fora da área da biologia. Passem lá, vou deixar o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, se inscrevam, por favor. Provavelmente não vamos postar muito porque os vídeos lá pretendemos fazer algo bem mais trabalhadinho do que eu faço no meu canal, por exemplo. Mas enfim, dá uma passada lá. É isso, minha gente, se você assistiu o vídeo até aqui, eu espero que vocês interajam. Por favor, deem um gostei e passem outros conteúdos também para caso você tenha gostado do vídeo. Enfim, até mais.